Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, 17 de dezembro, terceiro domingo do Advento. Uma notícia importantíssima. Pela primeira vez na história da Igreja, um cardeal condenado a mais de 5 anos de prisão. E o engraçado dessa história é que esse cardeal aqui, o cardeal Ângelo Becciu, ele foi um dos principais entusiastas das acusações ao grandiosíssimo cardeal Pell, que passou um tempo preso na Austrália, faleceu não faz muito tempo, e foi provada a inocência de cardeal Pell, que foi um grande cardeal, e esse cardeal aqui, o Ângelo Becciu, ele foi um dos entusiastas. Inclusive, parece que há uma espécie de desvio de dinheiro também para os acusadores do cardeal Pell. E agora a justiça está sendo feita diante de um cardeal corrupto. Matéria aqui do jornal italiano e Fatto Quotidiano. Vamos lá. Com a condenação do cardeal Ângelo Becciu pelo Tribunal do Vaticano a 5 anos e 6 meses de prisão, a primeira fase do julgamento termina do mais longo e mais complexo julgamento que alguma vez ocorreu dentro dos muros do Vaticano. Uma espécie do julgamento do século, devido à mídia, à importância das figuras em jogo e também o papel do Papa. Tribunal, presidido por Giuseppe Pignatoni, cuja trajetória no judiciário italiano é mais que conhecida, não acatou o pedido de pena integral apresentado pelo promotor de justiça Alessandro Didi, de 7 anos e 6 meses. Mas Didi pode dizer que está, de fato, muito satisfeito com o resultado obtido. As acusações contra Becciu, cuja defesa anunciou recurso, e outros 9 réus e mais 4 empresas foram de peculato, abuso de poder, lavagem de dinheiro. Era então deputado da Secretaria de Estado e, portanto, chefe das seções de assuntos gerais que trata da situação geral do menor estado do mundo e que possui uma reserva financeira da ordem de centenas de milhões de euros. O cardeal Becciu, que sempre se declarou inocente, foi condenado a 5 anos e 6 meses de financiadores do aparelho da Secretaria de Estado do Vaticano, Raffaele Mincione, e o caso girou sobretudo em torno da venda do edifício Sloane, localizado em Londres, adquirido pelo Vaticano por mais de 200 milhões de euros e que está afetado por um prejuízo de cerca de 140 milhões, no meio de uma série de condutas fraudulentas que tiveram um papel privilegiado do financiador. A decisão do tribunal, após 86 audiências, o tribunal definiu o julgamento de primeiro grau contra 10 réus e 4 empresas. Lemos na nota do tribunal que teve por objetivo múltiplos acontecimentos, sendo o principal deles a venda do edifício de Londres, Sloane Avenue. O tribunal considerou existir o crime de peculato em relação ao uso ilícito, porque em violação das disposições sobre a administração de bens eclesiásticos da soma de mais de 200 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 1/3 da disponibilidade da Secretaria de Estado na altura.
Essa quantia que foi paga entre 2013 e 2014, à disposição então do Monsenhor Giovanni Ângelo Becciu para subscrição de ações de Athena Capital Commodities, fundo referente ao Dr. Raffaele Mincione, com características altamente especulativas que implicavam um forte risco de capital para o investidor sem qualquer possibilidade de controle de gestão, ou seja, uma loucura, né? O tribunal considerou então o Monsenhor culpado de crime de peculato, Becciu e Raffaele, que estiveram em contato direto com a Secretaria de Estado para obter o pagamento do dinheiro, mesmo sem condições previstas, bem como em colaboração com eles Fabrício Tibarassi, funcionário da Secretaria de Administração, e Henrico Crasso. Quanto à posterior utilização da referida quantia, entre outras coisas, para a compra desse edifício em Londres e para numerosos investimentos em valores mobiliários, o tribunal considerou que Mincione fez lavagem de dinheiro. Em vez disso, ele excluiu a responsabilidade de Becciu, Crasso e Tibarassi relativamente aos restantes crimes de peculato, que eles são imputados porque não tiveram responsabilidade, uma vez que o dinheiro havia sido já pago ali ao fundo. Então, por isso, a redução da pena. E as acusações contra o Becciu, que foi considerado culpado também de um relacionamento com Cecília Maronk, a senhora do cardeal, a quem foram pagos 575 mil euros pela Secretaria de Estado, através de uma empresa a ela referente, a Logix, com sede na Eslovênia, com a falsa motivação de que o dinheiro seria utilizado para promover a libertação de uma freira, vítima de sequestro na África. Em vez disso, o dinheiro foi usado para compras de luxo a pedido da promotoria e depois foi para sapatos, bolsas e hotéis de luxo. Becciu também foi considerado culpado de peculato por ter alienado em 2 ocasiões uma conta em nome da Caritas da Diocese de Ozieri, pagamento da quantia total de 125 mil euros destinados à cooperativa SPES, da qual o irmão de Becciu, Antonino, era presidente. Embora a finalidade final das quantias seja lícita, o tribunal considerou tratar-se de uma utilização ilícita das mesmas, integrando o crime de peculato, relativamente à violação do artigo 176 do Código Penal, que sanciona o interesse privado em atos oficiais, ainda que por intermédio de terceiro, em coerência, aliás, com o disposto cânon 1298, que proíbe a alienação de bens públicos eclesiásticos aparentes até o 4º grau. Monsenhor Mauro Carlinhos, secretário pessoal do deputado, que foi absolvido em todos os crimes contra eles acusados, respira aliviado. Becciu paga pelos 3 principais crimes pelos quais foi a julgamento: a compra e venda pela Secretaria de Estado desse imóvel lá em Londres, com um prejuízo de 140 milhões, um investimento que constitui um caso exemplar de manipulação, engano e uso de fundos de investimento, transações, compensações, comissões e poderes para comprar e depois vender esse imóvel. Becciu autorizou essas ações do Athena Capital Opportunity Fund,
liderado então por Rafael Mincione, que apoiava investimentos desproporcionais e comissões desproporcionais. Utilizou recursos do óbolo de São Pedro destinados a atividades com fins religiosos e beneficentes. As especulações realizadas através de complexas operações financeiras traduziram-se então em milhões de prejuízos para os cofres da Secretaria do Estado. A matéria aqui ainda continua, mas a questão aqui é que a justiça foi feita. A tradução até feita pelo Google às vezes deixa a gente um pouco confuso na hora da leitura. Mas é isso. E o que eu quero ressaltar é que o acusador era culpado. Esse cardeal Bétio, que foi um ali, né, entusiasta, acusador do cardeal Pell, ele, então, que tinha culpa no cartório. Um grandiosíssimo escândalo e o julgamento que foi considerado o julgamento do século no Vaticano. E agora o que nós temos, vamos dizer assim, que eu não tenho medo de falar as coisas, das informações que temos, né? Um santo do pau oco, porque essa que é a verdade. Nós temos que defender os grandes homens da igreja. Cardeal Pell era um, acusado injustamente e comprovada a sua inocência. Já Cardeal Bétio, pela primeira vez, faz com que um cardeal seja levado à prisão por corrupção. E além disso, né, caso com mulher e outras coisas mais, ajuda irmão. Então, meus irmãos, a justiça nesse caso foi feita e esperemos que ele não consiga se desvencilhar aí com os recursos, porque muito provavelmente ele já disse que, sua defesa já disse que irá recorrer da situação. Mas esta é a notícia então. Vale ressaltar esse ponto, né? Ele que acusava outro cardeal, na realidade ele que era o que estava fazendo coisas que não devia fazer. Mas graças a Deus, neste caso, a justiça está sendo feita. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!